Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, Salmos 42. Salmos, capítulo 42. É o texto que vamos meditar nesta noite, para vermos aquilo que o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer falar conosco nesta noite. A partir do versículo 1, perdão, irmão. Salmos 42, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus: assim como o servo, tem versões que diz coça, brama, tem versões que diz suspira, pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente... Quem diz aqui? Aqui o salmista, ele está exilado. A Bíblia não fala o porquê, o motivo, mas ele está exilado. E, por certo, no meio de pessoas inimigas. Aí são essas pessoas que dizem: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Oh meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia. Ele estava vivendo uma noite tenebrosa, uma noite difícil, mas ele diz: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia. E é assim que a Bíblia nos ensina, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Aí o verso 11, é o último verso, não é isso? Diz assim, então nós começamos com esse verso, e o último verso do capítulo também diz a mesma coisa. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, irmãos? Podei vos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para sempre.
O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesses minutos que nós temos, o tema é: quando a alma tem sede. Quando a alma tem sede. Aleluias. O salmista, por motivo não esclarecido nesse texto, está exilado do templo. O salmista aqui está exilado do templo, ou seja, aqui é o templo. Ele está exilado. Ele até tem um desejo de ir cultuar a Deus, ele até tem um desejo de ir na casa de Deus, ele até tem um desejo de ir buscar a Deus, mas por algum motivo que o texto não diz, ele está exilado, ele está incapacitado, ele está impossibilitado de estar na casa de Deus. Então ele está exilado do templo, ele está longe da casa do Senhor, de modo que intensa saudade enche o coração do salmista. Ele está exilado, distante da casa de Deus, de forma que uma intensa saudade enche o coração do salmista. Ele diz, assim como a costa suspira pelas águas, a minha alma tem sede de estar participando do culto, de estar participando da reunião junto com os irmãos, mas por algum motivo ele estava impossibilitado. Na pandemia, nós vimos isso. Na pandemia, muitas pessoas tinham sede, vontade de congregar, de estar juntos, mas não podia. Por algum motivo eles estavam sem poder estar cultuando na igreja. Eu já conversei com pessoas que me dizem assim, me falam assim, várias pessoas: olha, que vontade de estar cultuando junto com vocês, de estar na igreja, mas por algum motivo, tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que estão impossibilitadas, e isso tudo é um momento que a pessoa está passando, irmãos. É um momento que aquele que tem sede, quando ele está possibilitado, ele vem. Então, quantas pessoas que às vezes por uma enfermidade, ele ou ela não podem estar cultuando, não podem participar de todos os trabalhos, só podem participar algumas vezes, porque aquela enfermidade o está impossibilitando. Mas não quer dizer que ele não tem sede, não quer dizer que ela não tem sede, não quer dizer que ele não quer, não quer dizer que ele deixou de ser crente, não quer dizer que ele está afastado, não quer dizer que ele abandonou a fé. É um motivo que deixou ele afastado por um momento. Tem pessoas que é o seu serviço. Tem pessoas que é o seu serviço. Ele não consegue estar todos os cultos por causa do seu serviço, porque também temos que entender, temos que colocar na balança e saber medir. Não é porque eu sou um servo de Deus que eu vou deixar de estudar, deixar de trabalhar e ficar só na igreja, não. Eu preciso também estudar, eu preciso trabalhar. Então preste atenção no que Deus quer nos ensinar. Tem pessoas que é o seu serviço. Muitas pessoas, pelo seu serviço, ele está impossibilitado de estar em todos os cultos na igreja. Isso não quer dizer que ele abandonou a fé. Isso não quer dizer que ele não é um servo de Deus. Não é nada disso. Tem pessoas que é o seu estudo. Tem uma irmã que me disse assim: eu gostava tanto de ir aos cultos das quartas-feiras, mas não estou podendo mais, porque esse momento que eu estou estudando está me impossibilitando. E nada de errado nisso, irmãos. Nada de errado nisso, porque precisamos também, nós somos cidadãos dos céus, mas vivemos aonde? Na terra. Então eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. A minha vida com Deus, a sua vida com Deus é uma coisa, primeiro o reino de Deus. Mas eu preciso também me preparar para viver aqui, me qualificar para viver aqui. Então essa irmã me disse: olha, eu gosto tanto de ir aos cultos de quarta-feiras, mas estou impossibilitado por algum momento, por algum motivo. No caso dela, é o estudo. Tem pessoas que estão vivendo um exílio.
A pessoa exilada, ela não consegue sair de onde ela está. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas enfrentando situações dificílimas dentro da sua casa, que às vezes ele não consegue participar de todos os cultos, mas não quer dizer que ele abandonou a fé, que ela abandonou a fé. É o momento que ele está vivendo, é o momento que ela está vivendo. Ele tem um desejo de estar, ela tem um desejo de estar, mas por algum motivo não consegue. Então era mais ou menos isso que o salmista estava passando. Ele estava exilado, ele estava em algum lugar que o impossibilitava de estar na casa de Deus. Agora tem aqueles também que não vêm porque não quer. Às vezes nada prende ele, às vezes não tem empecilho nenhum, não tem obstáculo nenhum, não tem barreira nenhum, e não vem. Aí é de cada um. Aí é com cada um. Então o salmista, por motivo não esclarecido no texto, ele está exilado no templo, longe da casa do Senhor, de modo que intensa saudade enche o seu coração. Porque nossa vida, irmão, é feita de fases. Teve um período na minha vida, lá no Bonfim ainda, que eu ia no culto de homens e mulheres terça-feira, eu ia quarta ou sexta, eu ia toda a doutrina quinta-feira, eu ia no culto de jovens aos sábados, eu dava aula na escola bíblica de manhã e à noite. É um momento, e nessa época eu sentia falta de pessoas que não iam em tantos cultos, mas é um momento. No entanto, essas pessoas continuam crentes, continuam na presença de Deus. Teve um período que eu estava lá em Grama. Lá em Grama tinha culto. A gente voltou com o culto de quarta-feira que tinha acabado. Aí tinha culto quarta, tinha doutrina quinta, tinha culto sexta-feira. Aí um sábado por mês, tinha culto de jovens e adolescentes. Um sábado por mês, um domingo por mês, tinha o santo jejum de manhã. E 5 horas da tarde tinha escola bíblica para 6 horas ter o culto. E eu estava lá todos os cultos. Depende da disponibilidade, depende do momento que a pessoa está vivendo. Temos que entender o momento do outro, o que o outro está passando, a situação do outro. Aí no domingo, quando tinha santo jejum, eu ia de manhã. Quando dava umas 10h30, 11 horas, eu voltava para casa e vou sair de casa 4 horas da tarde novamente, para estar lá 5 horas, sair de 4 horas para estar lá 5 horas para a escola bíblica, depois o culto, e só ia chegar em casa, que às vezes o ônibus demorava 9 e tanta da noite. É um momento, irmãos, entendam isso. Tem pessoas que às vezes não participam. Nada, não tem barreira nenhuma e não vem, aí é com cada um. Mas às vezes a pessoa não está aqui na igreja. Temos que orar: Senhor, ajude aquele irmão, ajude aquela irmã. Olha, o que ele está passando, o que ela está passando. Ele é um servo, ela é uma serva. Temos que pedir a Deus para essas pessoas, buscar a Deus. A Bíblia nos ensina que, Romanos capítulo 15, versículo 1, nós que somos fortes, precisamos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. A Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, porque não é normal. As pessoas que costumam vir à igreja, não digo só aqui, nas igrejas em geral, não é normal não estarem ali, mas às vezes precisamos entender o que elas estão passando. Então aqui o salmista, ele estava impossibilitado, ele tinha um desejo, mas não tinha como ir. O Salmo 42 não é um cântico de vitória, é um cântico de luta. É a oração de alguém que ama a Deus, preste atenção, aqui é a oração de alguém que ama a Deus, mas está atravessando um deserto emocional e espiritual. Aqui é uma oração de alguém que ama a Deus, não deixou de amar a Deus, mas está atravessando um deserto emocional, espiritual.
Quantas pessoas estão passando por um momento de depressão e a gente não sabe? E eu achei interessante que uma pessoa disse certa vez: você não diz assim para uma pessoa que é, por exemplo, um deficiente que não consegue andar. Aí você chega assim: poxa, rapaz, o dia está tão bonito, olha que dia ensolarado, você tem uma família tão bacana. Aí essa pessoa fala assim: a pessoa que está deficiente ali sabe que tem uma família boa, sabe que o dia está bonito, sabe que a vida é boa. Aí você não diz para ele assim: levanta daí. Não, ele não levanta porque ele não pode, ele está impossibilitado. E a depressão é mais ou menos isso. Rapaz, você tem uma família tão boa, você é uma pessoa tão boa, olha que dia bonito, sai dessa vida, sai dessa situação. Não, ele não sai porque ele não pode, não consegue, está impossibilitado, porque depressão é uma doença. Não adianta falar para o depressivo: poxa, você tem um dia, olha que dia bonito, olha a sua família que bonita que é, olha que dia ensolarado, a vida é bela. Ele sabe disso tudo, ele só não sai daquela situação porque ele não consegue, porque depressão é doença. Então tem tantas pessoas depressivas no meio do povo de Deus, que não conseguem se levantar, que não conseguem caminhar. Então temos que orar. Deus fala: Senhor, o que está acontecendo na vida daquela pessoa? Ajude aquela pessoa a sair daquela situação. O salmista, ele não está distante de Deus por rebeldia. O salmista aqui, quando ele fala assim: a minha alma tem sede de ti, eu desejo estar com o Senhor, na tua casa, no culto público. Ele não está, não é por rebeldia. Tem muitas pessoas que não estão aqui ou em outras igrejas, não é por rebeldia. Temos que entender o que as pessoas estão enfrentando. Temos que compreender o que as pessoas estão passando. Nem todo mundo é igual. Às vezes a luta na vida de uma pessoa vai abalá-la pouco, mas na vida de outro, às vezes abala mais, derruba a pessoa, enfraquece a pessoa, porque ninguém é igual, nem todos têm a mesma estrutura. Então o salmista não está distante de Deus por rebeldia. Não é por rebeldia que ele não conseguia estar na casa de Deus. Ele está distante de Deus por causa das circunstâncias. Existem circunstâncias que a nossa vida, irmãos, a nossa vida é uma guerra espiritual. A sua vida é uma guerra espiritual. Então existem circunstâncias, existem forças negativas, contrárias, que tentam nos impedir de cultuar, de avançar, de crescer em Deus. E isso é normal, porque existe uma batalha. Então o salmista está distante, não por rebeldia, mas por causa das circunstâncias. Ele estava exilado. Ele estava exilado, era no momento que ele estava vivendo. Entenda uma coisa: o exílio tem dia, tem hora, tem minuto, tem segundo para terminar. É o momento que a pessoa está vivendo. O salmista sente saudade da presença de Deus, sente. O salmista sente saudade da presença de Deus. Você pensa que às vezes aqueles irmãos que não estão aqui, ou não estão em outras igrejas, não sentem saudade de estar ali? Eles sentem saudade, porque aqueles que um dia experimentou do amor de Deus, ele nunca mais esquece. Quem um dia experimentou do amor de Deus nunca mais esquece. Então por que ele não está aqui? Irmãos, eu não sei, é Deus quem sabe. Por isso precisamos orar por essas pessoas. Você pensa que eles não têm o desejo de estar congregando, de estar aqui, de ter força para vir aqui? Às vezes estão sem forças, às vezes precisando da minha oração, da sua oração. É por isso que a Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros. Amém, irmãos? Orar uns pelos outros.
Então o salmista sente saudade da presença de Deus, aleluias. Porque quem experimenta deste amor, ele fica marcado, aleluias. Eu lembro quando eu me batizei muito novo, aí eu me afastei, fiquei uns anos afastado, mas eu nunca esqueci este amor, eu nunca esqueci essa presença. Eu lembro uma vez que eu morava com os meus pais ainda, num domingo de tarde, eu estava lá em casa, na casa dos meus pais, e aí me deu uma vontade, uma saudade tão grande, aleluias, uma saudade tão grande, uma vontade de estar na igreja. Então o salmista sente saudade da presença de Deus, aleluias. Quem por algum motivo não veio, não está aqui, sente saudade da presença de Deus, ele precisa da sua oração, ela precisa da sua oração, aleluia, aleluias, aleluias. O salmista sente saudade do templo, o salmista sente saudade da comunhão. Ele está abatido, ele está pressionado, ele está questionado. A minha alma tem sede de ti. Vamos ver aqui, ele começa a conversar com ele mesmo. Por que você está abatido, a minha alma? Espera em Deus. Está conversando no espelho com ele mesmo, espera em Deus. O Salmos 42 expressa o profundo anseio da alma por Deus em meio a tempos de angústia e distância espiritual. Aqui está o grande anseio da alma de alguém por Deus, que está distante do templo, distante da comunhão com outros irmãos, está exilado no momento, e às vezes os problemas da vida tentam nos deixar exilados, cercados, afastados. E é uma guerra, e é uma batalha. Às vezes é enfermidade, às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema com os filhos, às vezes é um problema no serviço, às vezes é uma crise financeira. Existem situações, porque nós somos seres emocionais, existem situações que mexem com as nossas emoções, que abalam as nossas emoções, e às vezes a pessoa não tem força para cultuar todos os dias, mas não deixou de ser crente, porque lá no fundo ele tem um anseio, ela tem um anseio de estar na casa de Deus, ao desejo de estar na casa de Deus. Aleluias. Então o Salmo 42 expressa o profundo anseio da alma por Deus em meio a tempos de angústia e distanciamento espiritual, um anseio muito grande por Deus, por estar na casa de Deus. Este salmo revela o clamor de alguém que, mesmo enfrentando tristeza e oposição, o salmista aqui enfrentando tristeza, oposição, exilado, mantém sua esperança firmada em Deus. O salmista lá no meio do exílio, ele mantinha a sua esperança firmada em Deus. Não se engane, pessoas que às vezes não estão aqui porque não estão impossibilitadas, assim como outras igrejas e outros ministérios, mas a maioria dessas pessoas, eu tenho certeza que tem a sua confiança em Deus, firmada em Deus, está lutando, porque ninguém conhece a luta do outro. É muito fácil apontar: ah, você não veio, fulano não veio, ciclano não veio, mas eu não sei a luta que a pessoa está enfrentando, eu não sei a luta que a pessoa está passando. Mas aqui o salmista, mesmo exilado, enfrentando oposição, ele manteve sua esperança firmada em Deus. Manteve sua esperança firmada em Deus.
O perigo, irmãos, o perigo, tem um livro que o título é assim, como é que é? Os desigrejados. O perigo é a pessoa que não quer vir na igreja. Não, eu não quero ir na igreja, não. Eu cultuo a Deus de casa mesmo. Alguém ministra pela televisão Santa Ceia, eu tomo Santa Ceia em casa. Eu adoro a Deus em casa. Eu não preciso ter comunhão com ninguém. Não. A Bíblia nos chama de ovelha. A ovelha, se ela estiver sozinha, sem um pastoreio, sem uma direção, ela se perde. Ovelha é míope, enxerga pouco. Ovelha tem medo de águas turbulentas, então vai morrer de sede se não tiver uma água calma para ela beber. A ovelha não consegue se defender sozinha. Ela precisa de um pastor para conduzir a sua vida. E este pastor chama-se Jesus Cristo, o bom pastor. Então não tem como, eu sou crente, mas eu sou crente assim, é só eu e Deus. Eu não congrego, não, precisamos ter comunhão, precisamos orar uns pelos outros, precisamos interceder uns pelos outros, precisamos estar em comunhão, em comunidade, buscando a Deus juntos, um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro. Quando um está fraco, o outro ajuda a fortalecer. Quando um está se esfriando, aí tem um fervoroso que chega perto, e aquele outro irmão que estava se esfriando, ele começa a ficar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, porque precisamos uns dos outros. O corpo é um conjunto de membros interdependentes. Dependemos uns dos outros. Para você andar, a perna esquerda deu o passo. E se a direita não deu o passo? Você não anda. Então é um dependendo do outro. Quero tomar uma água, estou com sede. Mas a água não vai sozinha na minha boca, não. Preciso dos dedos para segurar, das mãos, do braço para levar a água à boca. Precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros, e todos nós juntos dependemos de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então ninguém, irmãos, consegue caminhar, levar a vida cristã sozinho. O homem não é um eremita para viver isolado, para viver no deserto, para viver sozinho, não. Temos que viver em comunidade cristã, buscando a Deus, adorando a Deus. Este salmo nos ensina como sobreviver espiritualmente quando a alma está sedenta. Aí vamos aprender aqui. Como sobreviver espiritualmente quando a alma está sedenta. Esse é o tema da mensagem. Quando a alma tem sede de Deus, da presença de Deus. Aí o versículo 1 e 2, os versos 1 e 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, aleluias, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então vamos lá. A nossa sede de Deus, a sede que revela a nossa dependência, a sede que revela a nossa dependência de Deus. Aí o salmista escreveu: assim como a costa anseia por águas correntes. O salmista não tem condições de ir e desfrutar do culto comunitário. Ele não tinha como ir desfrutar do culto, estava exilado. Mas isto não diminuiu a sua sede e a sua dependência de Deus, apesar de não ter como ir, de estar lá. Então o salmista não tem condições de ir e desfrutar do culto comunitário. E assim, assemelha-se a uma corça que anela por água. O salmista se compara a uma gazela
que sofregamente corre aos ribeiros para dessedentar-se. Ele se compara com uma gazela ou com uma corça que sofregamente ela corre às correntes de água para dessedentar-se, para matar a sua sede. Ela anseia pela água, ela deseja pela água. É assim, é isso que o salmista quer dizer. Assim a minha alma anseia por ti, deseja por ti. Dependência de Deus. Eu dependo de ti. Para dessedentar-se. Mas aqui, preste atenção, o salmista está com sede, não de prosperidade, preste atenção. Ah, que desejo de estar na tua casa, que desejo de cultuar o culto comunitário junto com os irmãos. Ah, mas esse desejo não é sede de prosperidade. Não é sede de riqueza, não é sede de saúde, não é sede de sucesso, mas é sede de Deus, sede de Deus. O salmista tem sede de Deus. Eu quero estar na sua casa porque eu tenho sede de ti. Sede de Deus, de se dessedentar-se, matar a sua sede, mas de Deus, da presença de Deus. Ele não vai ao culto por troca. Eu vou se o Senhor me der isto, eu vou se o Senhor me der aquilo. Não, eu vou porque a minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. A quem ele denomina como Deus vivo, como o versículo 2 que nós lemos. A quem ele denomina como Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Interessante isso aqui, né? Por que Deus vivo? Porque existem muitos deuses com D minúsculo, que tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem pernas, mas não andam. O salmista, ele não tem desejo nem sede de ser cheio desse Deus, mas ele tem sede e desejo do Deus vivo, eterno, imortal. Aleluias! A sede do salmista é pelo Deus vivo. Tem até um louvor que diz assim, né? Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Deus vivo. Nosso Deus é vivo. Aleluias. O nosso Deus não precisa ser carregado. O nosso Deus não precisa tirar a poeira dele. Pelo contrário, é Ele quem nos carrega, é Ele quem nos limpa com o teu sangue. Aleluia. Então é desse Deus que o salmista tem sede, do Deus vivo. Do Deus vivo. Aleluias. E do Deus também que é a fonte das águas vivas. É desse que ele tem sede. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Ele tem sede do Deus que é a fonte de águas vivas. O Deus que você serve é fonte de águas vivas. Jesus falou certa vez: se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque do seu ventre fluirão rios de água viva, porque Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. A partear com gentileza, Jonatas. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. É desse Deus que o salmista tem sede, um Deus que é manancial de águas vivas. Aleluias! Esse é o Deus que você serve, manancial de águas vivas.
E essas águas estão fluindo dentro de você, dentro de mim, porque nós temos Jesus na nossa vida. Jeremias também, capítulo 17, versículo 13. Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, aleluias, a nossa esperança, Ele é a nossa esperança, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixaram serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas, a fonte das águas vivas. É esse Deus que o salmista tem sede, é desse Deus que a alma do salmista tem sede, o Deus vivo, o Deus que é a fonte de águas vivas. É desse Deus que ele tem sede, aleluias. Mesmo no exílio, ele não perdeu o desejo de ter Deus na sua vida, o anseio de Deus na sua vida. Ele estava exilado, mas estava cheio de Deus, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. É digno de nota que sede, preste atenção, sede é uma necessidade vital. Ninguém vive sem tomar água. O corpo humano, o ser humano necessita da água. Então, é uma necessidade vital. É mais rigorosa do que a fome. Vamos ver aqui, que eu pesquisei. Segundo pesquisa, a pessoa consegue viver um tempo bem menor sem beber água. Se ficar sem beber água há muito tempo, ela não suporta. Sem se alimentar, ela consegue viver mais tempo. Então a sede é mais rigorosa do que a fome. Estima-se que o corpo humano pode sobreviver, em média, segundo pesquisas, de 3 a 8 semanas sem comida. O corpo humano pode sobreviver de 3 a 8 semanas sem comida, desde que tenha acesso à água. Então, o salmista pegou algo que é vital. Desde que ele tem acesso à água, vive de 3 a 8 semanas sem comida. Agora, uma pessoa sobrevive sem água, em média, de 3 a 5 dias. Olha só, como a água é vital para a minha vida, é vital para a sua vida. Uma pessoa vive, em média, segundo pesquisas, de 3 a 5 dias sem água. A sede é mais forte do que a fome. Aí o salmista pega algo vital. Ele está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Assim como a corça, ela anseia pela água, a minha alma tem fome, tem sede de Ti. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu estou aqui no exílio, mas eu não consigo viver sem Ti. Eu desejo mais e mais da Tua presença. É questão de sobrevivência. A corça não procura água por luxo. A gente, né, irmão? Aqui no Brasil, né, irmão? Tem lugares aí que não tem água com essa abundância também. Mas a gente aqui tem água à vontade, a todo instante. Mas não são todos os lugares que são assim. A corça não procura água por luxo, ela procura por sobrevivência. A corça encontrar água é questão de sobrevivência. É isso que o salmista está dizendo: Senhor, eu preciso cultuar a Ti, eu preciso estar junto com os irmãos cultuando a Ti, porque é uma questão de sobrevivência. Sem água, a corça morre. O salmista está dizendo: Deus, eu não Te quero apenas
Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu não apenas quero estar diante de Ti, eu dependo de Ti, nós dependemos de Deus. Imagine 2 homens no deserto. Um tem ouro nos bolsos, preste atenção. Imagine 2 homens no deserto. Um tem um bolso cheio de ouro, cheio de dinheiro. Um tem ouro nos bolsos. O outro tem um copo de água. Agora no deserto, qual deles é o mais rico? O que tem um bolso cheio de ouro ou o que tem um copo com água? Então preste atenção. Qual deles é mais rico? No deserto, ouro não vale nada. Se não tiver acesso à água, no deserto, ouro não vale nada. Já a água no deserto é tudo. Aí, quando tudo vai bem, valorizamos muitas coisas. Preste atenção, quando tudo vai bem, valorizamos muitas coisas, status, bens materiais, reconhecimento. Mas quando atravessamos desertos emocionais, olha só, quando atravessamos desertos emocionais, crises familiares, que todos atravessam, perdas, enfermidades, percebemos que só Deus é essencial. Aí não adianta ouro, não adianta riqueza, não adianta bens, só Deus é essencial. O deserto revela o que realmente tem valor. Os desertos da vida revelam o que realmente tem valor. O que adianta ter ouro no bolso, ter riquezas, ter bens, se está no deserto, se não tiver água para beber, o dinheiro, as riquezas, o ouro não vale de nada. Então o deserto revela o que realmente tem valor. Sabe o que tem valor na sua vida? É Deus na sua vida. O que tem valor na sua vida é o Espírito Santo, é o penhor que Deus deixou, colocou na sua vida, é o Espírito de Deus em você, é o Espírito de Deus em mim, é isso que tem valor. É isso que faz a diferença no meio dos desertos da vida. É isso que faz a diferença. Em segundo, então, primeiro, nós vimos que a sede revela a nossa dependência de Deus. O que adianta ter riquezas, ter tudo e não ter Deus? Em segundo lugar, vamos ver quando a alma se abate, quando a alma fica abatida. Está aí do versículo 3 ao versículo 6, voltando para Salmos. Quando a alma fica abatida, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Isso aqui ninguém sabe. Às vezes as pessoas que não vemos aqui em outras igrejas, ninguém sabe o que está passando. Ninguém sabe o que ele está enfrentando. Olha o que o salmista está dizendo aqui: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem, as pessoas que dizem para ele no exílio, inimigos, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus? Temos, irmãos, que ter empatia pelas pessoas, misericórdia, colocar o coração na miséria do outro, procurar entender o outro, procurar saber o que está acontecendo. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor,
com a multidão que festejava, aí ele fala para ele mesmo: precisamos olhar para o espelho e começar com a gente mesmo. Hoje, aproveitei para conversar bastante comigo mesmo. Estou só eu e Deus lá em casa. Aí eu aproveitei para conversar comigo mesmo, para olhar para o espelho, e falava alto, que aí não tem problema, não tem ninguém escutando, só Deus. Os vizinhos vão escutar também, porque o vizinho da esquerda está viajando em cima, não tem ninguém morando lá. Converse com você mesmo. Aí nos momentos de angústia, de tristeza, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Falando para ele mesmo. E por que te perturbas em mim? Aí ele fala para ele: espera em Deus. Espera em Deus. Eu não espero lá, espera em Deus. Confie em Deus. Creia em Deus. Converse com você mesmo. Fale para você mesmo. Pregue para você mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Verso 6. Ó meu Deus, dentro de mim. Isso aqui era a situação do salmista. E ele era um servo de Deus. Não era desviado, não era um afastado, era um servo, só que estava exilado. Dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Então vamos lá. Quando a alma se abate, o salmista reconhece suas lágrimas e o peso da opressão. Agora preste atenção. Ele reconhece as suas lágrimas e o peso da opressão. Não é possessão. O que é possessão? É uma pessoa que os demônios entram na vida daquela pessoa e dominam a sua vida. Mas nós que somos de Deus, a Bíblia nos ensina assim: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então a possessão é algo que age de dentro para fora, é dentro da pessoa. Mas aqui, ele era servo de Deus, ele não estava possesso pelos demônios, ele estava enfrentando uma opressão. O que é a opressão? É algo de fora para dentro, para tentar nos atingir. E entenda uma coisa: o servo de Deus passa por opressão, uma opressão maligna, para tentar te derrubar, para tentar te destruir, para tentar acabar com você. É uma opressão, é algo que vem por fora, é algo de fora. Mas fique tranquilo, que aquilo que vem de fora é menor do que aquilo que está dentro de você. O que está dentro de você é maior, o que está dentro de nós é maior, porque é a presença de Deus. Então o salmista reconhece suas lágrimas e o peso da opressão. E essa opressão, irmãos, às vezes rouba nossas forças. Essa opressão, às vezes, porque é a estratégia do inimigo. Eu vou sitiar a cidade, eu vou cercar ele por fora, eu vou cercar ele por fora até desanimar ele, até enfraquecer ele. E às vezes nos sentimos assim mesmo, mas aqui dentro continua aquele desejo: eu quero Deus, eu quero estar na casa de Deus, eu quero cultuar a Deus, eu quero buscar a Deus, a minha alma tem sede de Deus. Aí toda a opressão também é passageira. Precisamos permanecer firmes na fé, que a opressão é passageira. O salmista, ele não nega a sua dor. Irmãos, não negue a sua dor. Não negue. Essa negação é um problema. Às vezes está tudo quebrado na sua vida. Não negue a sua dor. Está difícil, mas Deus está no controle. Está difícil, mas Deus está no controle. Está difícil, mas Deus está na direção. Está difícil, mas Deus continua no trono. Está difícil, mas a qualquer momento Deus muda o cativeiro. Está difícil, mas a qualquer momento Deus muda a história. Mas não negue a sua dor. O salmista, ele não nega a sua dor. Pelo contrário,
ele a expressa diante de Deus. Aleluia! O salmista não nega a sua dor, ele a expressa diante de Deus. Ele fala assim, por que você está abatida? Falando com ele mesmo, minha alma, espera em Deus. Ele está expressando a sua dor diante de Deus. Aleluias. Por que está abatido, minha alma? O salmista conversa consigo mesmo. Ele não ignora a sua dor. Ele não ignora a sua dor. Ele a confronta. Isso aqui é importante. O salmista não ignora a sua dor. Ele a confronta. Por que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Ele confronta a sua dor. Isso nos ensina algo poderoso quando confrontamos a nossa dor. Isso nos ensina algo poderoso. Não podemos deixar nossas emoções dirigirem a nossa fé. Aleluia! Não deixe as suas emoções dirigir a sua fé. Ele confronta. Você está abatido por quê? Está desanimado por quê? Está pensando em desistir por quê? Voltar atrás por quê? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Aleluias! Ele confronta a sua fé. Ele não deixa as suas emoções dirigirem a sua fé. Não deixe as suas emoções dirigir a sua fé. Pode ser que nesse exato momento as suas emoções estão te dizendo, já era, acabou, não tem mais jeito. Aí Deus está te dizendo, não acabou, tem jeito, tem saída, tem solução. Não deixe as suas emoções dirigir a sua fé. Aleluia! Não deixe as suas emoções te enganam. Você não é os seus pensamentos. Você é aquele que gerencia os seus pensamentos. Os seus pensamentos não é você. Você precisa filtrar os seus pensamentos. Pode ser que tenham pensamentos aí agora te dizendo que não tem mais jeito, que acabou, que não sei. Aí cabe a você tomar o controle. Não, eu tenho fé, eu acredito que não acabou, eu acredito que vai melhorar, eu acredito que vai mudar. É você quem precisa tomar o controle. Sentimentos são reais, mas não são absolutos. Absoluto é a palavra de Deus que diz que você é mais do que vencedor por aquele que te amou. A palavra de Deus nos diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa palavra que é absoluta. Essa palavra que é absoluta. Não são meus sentimentos. O salmista, ele confronta a sua própria alma perturbada a esperar em Deus. Quero te falar uma coisa: confronte a sua alma perturbada a esperar em Deus. Aleluias! Confronte a sua alma perturbada pelos problemas, pelas lutas, a confiar em Deus. Aí que a fé começa a agir na minha e na sua vida. Confronte! Olha só, você está me dizendo, meu pensamento, que não vai dar certo, que não vai acontecer, que eu estou sozinho, que eu estou abandonada. Não, mas a Bíblia me diz que eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedor. A Bíblia me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confronte os seus pensamentos com a palavra de Deus. Aleluias. E mesmo que agora o tempo seja de choro, mesmo que o momento que você está vivendo seja de choro, a esperança o impulsiona
a antecipar os dias de alegria, onde louvará a Deus, o seu auxílio e o seu Deus pessoal. É o que o texto diz, verso 5. A esperança nos impulsiona a antecipar os dias de alegria. Por que estás abatido, ó minha alma? É o presente. E por que te perturbas em mim? É o presente. Aí ele fala, está antecipando os dias de alegria que virão. Aleluias! Espera em Deus. Espera em Deus, minha alma. Hoje está difícil, hoje eu estou chorando, hoje é tristeza, hoje é luta, hoje é prova, mas minha alma, quero te dizer uma coisa, fale isso olhando para o espelho. Espera em Deus, está antecipando o que vai acontecer. Isso é fé. Minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele está antecipando a vitória. Isto é fé. Aleluia! Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus, pastor Moisés. Espera em Deus, irmãos. Espera em Deus, irmãs. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus, irmão Júnior. Espera em Deus. O que é que o Salmo nos diz? Esperei com paciência em quem? No Senhor. Aí, esse é o significado do texto. Olha só, o salmista está ali esperando em Deus. Ele está ali. Esperei com paciência no Senhor. Aí, como ele esperou com paciência no Senhor, é como se ele tivesse chamado a atenção de Deus. Aleluias! Deus está vendo o salmista, ele sabe que ele está ali, porque Deus vê tudo. Mas como salmista, eu esperei com paciência no Senhor. Aí o que o texto diz? E o Senhor virou aqui, e se inclinou para mim. Aleluias! Ele chamou a atenção de Deus. E se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Aleluia, aleluia, aleluia. Espera em Deus, alma cansada, espera em Deus, pois você ainda vai louvá-lo. Hoje pode ser tristeza, hoje pode ser dor, mas amanhã é um novo dia, você vai louvar a Deus. Espera em Deus. Espera em Deus, não espera no homem não. Não espera no homem não. Governo A, governo B, irmãos, eu não espero de governo nenhum. Nem A e nem B. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. A minha confiança está em Deus. Governo A ou governo B, não é Deus para mudar o mundo. Quer dizer uma coisa? Espera em Deus. Confie em Deus. Creia em Deus. Acredita em Deus. Irmãos, desde que o povo saiu do deserto, saiu do Egito, aleluias, milhares e milhares e milhares de anos se passaram, e até hoje, Deus está sustentando o seu povo. Séculos e mais séculos passaram, reis se ascenderam ao trono, reis morreram, ascenderam reis, terminou uma geração, outra geração, termina uma geração, vem outra geração, termina uma geração, vem outra geração, e Deus continua sendo o mesmo, e Deus continua sendo o mesmo, e Deus continua sustentando a sua igreja. Deus continua sustentando a sua igreja. Quando um rei ímpio quando Deus queria usar um rei ímpio, tá na Bíblia isso, em Isaías, parece que é Ciro. A Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos de Deus, e ele o inclina para onde ele quer. Deus pegou lá, acho que é o rei Ciro, um rei ímpio, e usou para o seu propósito, porque precisamos depender de Deus. Confiar em Deus. Eu já vi pessoas, irmãos, brigando por causa de político. Até servo de Deus, brigando. Tomara que fulano morra. Eu falei, misericórdia. Está até amaldiçoando também agora. Tem crente amaldiçoando. Brigando por causa de política. Confie em Deus. Confie em Deus.
Terceiro e último, versículo 8. Versículo 8. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, aleluias, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Aqui vamos encerrar. Louvor em meio à noite. Aqui o salmista ainda está na noite. O problema ainda não tinha acabado, mas ele decide cantar, aleluias. O salmista aqui ainda estava vivendo a sua noite. O problema não tinha acabado, mas o salmista decide cantar, aleluias. Aleluia. Quero dizer uma coisa: não existe noite que não termine, não existe noite que não termine, por mais longa que seja a noite. Os primeiros segundos da manhã vem puxando a noite pela mão e o dia vai amanhecer. Desde que o mundo é mundo, todos os dias amanheceu. Por mais que tem períodos que a noite é mais longa, a noite mais curta, independendo se é longa ou curta, a noite um dia acaba e o dia amanhece. Então aqui o salmista não estava vivendo a noite, mas ele decidiu cantar. Agora preste atenção, vamos encerrar aqui. Ele decide cantar. O louvor, irmãos, não é uma reação à vitória. Guarde isso no seu coração. O louvor não é uma reação à vitória. Eu recebi a vitória, eu vou louvar. Não, louvor não é reação à vitória. Louvor é arma durante a batalha. Aleluias. Louvor é arma durante a batalha. Quando a vitória chegar eu vou louvar. Não, louve antes da vitória chegar, porque o louvor é vitória, louvor é arma durante a batalha. Lá tem um texto que fala que o povo de Deus estava diante de uma batalha muito grande. Aí diz a Bíblia que o inimigo ainda estava lá. Aí, quando o povo começou a cantar e a louvar a Deus, está na Bíblia isso, me fugiu a memória onde fala. No exato momento que o povo começou a cantar, adorar e louvar a Deus, Deus colocou emboscada entre os inimigos e a vitória chegou. Então o povo não esperou a vitória chegar para louvar, porque o louvor não é uma reação à vitória, o louvor é uma arma durante a batalha. Aleluia. Aí ele louvou e a vitória chegou. Louvou e a vitória chegou. É arma, louvor é arma durante a batalha. Paulo e Silas cantaram na prisão. Cantaram aonde? Na prisão. Presos, num lugar sujo, mal cheiroso, todo molhado, acorrentado. Aí Paulo e Silas cantaram na prisão e o milagre aconteceu, porque o louvor é arma durante a batalha. Louvor é arma durante a batalha. Aleluia! O salmista, ele cantou na opressão. Era noite ainda, ele cantou. Porque quem aprende a adorar na dor, experimenta Deus de forma mais profunda. Quem aprende a cantar na dor, experimenta Deus de uma forma mais profunda. Fale com sua alma. Substitua pensamentos de desespero pelas promessas de Deus. Fale com sua alma. Substitua pensamentos de tristezas, de derrotas, pela palavra de Deus. Amém, irmão? Substitua pela palavra de Deus. Adore antes da resposta.
Adore antes da resposta. Quando a resposta vier, eu vou fazer um culto em ação de graças, nada contra. Eu vou adorar, eu vou louvar. Não, adore antes de um milagre acontecer. Adore antes da porta se abrir. No exato momento que você começar a adorar, a louvar, a glorificar, aleluias, mesmo na prova, o céu se abre e a bênção chega. Então adore, louve mesmo quando ainda está de noite. Andar quando está de dia é fácil, né, irmãos? A gente vê tudo. Agora, e andar à noite? Tem um texto, se o Jonathan encontrar ali, acho que é Êxodo, que fala que devemos andar de dia e de noite. Não sei se devemos ou precisamos andar de dia e de noite, mas tem gente que só quer andar de dia. Não, precisamos andar de dia, mas se escurecer, precisamos andar também à noite, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus vai ser luz dos seus caminhos e você vai conseguir andar de dia e de noite. Então louve mesmo quando ainda está de noite. Transforme o deserto em altar. Use a crise para se aproximar mais de Deus. Use a crise para se aproximar mais de Deus. Conclusão. Salmos 42 nos mostra que é possível estar abatido e ainda assim cheio de esperança. Você até pode estar abatido, até pode estar abatida, mas nunca perca a esperança, sempre cheio de esperança. Aleluias! Esperança é fé em conseguir o que se deseja. O salmista começa com sede, a minha alma tem sede de ti, e termina com a declaração: ainda o louvarei, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Talvez hoje, sua alma esteja cansada, talvez hoje você esteja vivendo uma noite longa, mas existe uma fonte que nunca seca. Existe uma fonte que nunca seca. Aleluias! Existe uma esperança que não morre. Jesus Cristo. Existe um Deus que continua sendo Deus no vale. O Deus que você serve é Deus do monte, mas também é Deus do vale. Aleluia! Deus do monte e Deus do vale. Hoje, escolha dizer à sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Escolha dizer para a sua alma hoje: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante.